Imagine descobrir que o homem que decidiu se colocar entre você e a morte usava o mesmo uniforme do inimigo. Imagine estar faminto, ferido, prisioneiro de guerra, contando os dias, ou as horas, esperando o momento em que alguém abriria a porta apenas para anunciar o fim. A Segunda Guerra Mundial nos ensinou a enxergar o conflito como um duelo simples entre heróis e vilões, bandeiras bem definidas, discursos fáceis de entender. Mas a história real, aquela que raramente chega aos livros escolares ou às grandes produções de cinema, é muito mais desconfortável. Porque às vezes, o inimigo não atira. Às vezes, ele protege. Às vezes, ele se coloca entre você e a brutalidade do próprio sistema que jurou servir. E às vezes, ele recusa. Nos últimos anos da guerra, enquanto o regime nazista se desintegrava em desespero e violência, a Alemanha vivia um colapso interno silencioso. Ordens se tornavam mais cruéis, punições mais imediatas, e qualquer sinal de dúvida era tratado como traição. Dentro desse cenário, oficiais da Wehrmacht eram pressionados não apenas a lutar, mas a endurecer, a deixar de ver pessoas e passar a enxergar apenas inimigos. Ainda assim, alguns homens, poucos, isolados, quase invisíveis, tomaram decisões que jamais entrariam nos relatórios oficiais. Um desses oficiais ficou responsável por prisioneiros de guerra americanos. Homens que, em teoria, não tinham valor algum além de troca ou trabalho forçado. Homens que poderiam ser abandonados, maltratados ou simplesmente deixados morrer. Mas algo aconteceu ali. Em vez de agir como a máquina esperava, esse oficial agiu como um indivíduo. Ele garantiu que aqueles prisioneiros recebessem comida quando a escassez já atingia até soldados alemães. Protegeu-os de abusos, fechou os olhos quando necessário, enfrentou superiores quando preciso. Cada escolha parecia pequena, quase insignificante, mas cada uma delas acumulava risco. Em um regime que punia a compaixão, ser humano era um ato de rebeldia. Não havia aplausos. Não havia registros heróicos. Apenas o medo constante de ser denunciado, preso ou executado por fazer aquilo que, em qualquer outro contexto, seria considerado o mínimo. É importante entender que esses casos não eram comuns. Não eram regra. Eram exceções perigosas. Conforme a guerra avançava para seus momentos finais, a paranoia interna do regime crescia. Soldados da Wehrmacht começaram a ser executados pelo próprio exército por deserção, por recuo não autorizado, por questionar ordens que beiravam o suicídio coletivo. A linha entre obedecer e morrer era fina demais. E mesmo assim, alguns cruzaram essa linha conscientemente. Eles sabiam exatamente o que estava em jogo. Sabiam que não estavam salvando o mundo, estavam salvando pessoas. E, para eles, isso bastava. O episódio do castelo Iter é talvez o exemplo mais conhecido dessa ruptura moral. Um momento quase inacreditável da guerra, onde soldados alemães lutaram lado a lado com americanos para proteger prisioneiros aliados contra unidades fanáticas da SS. Aquilo não foi um milagre improvisado, nem um acidente histórico. Foi o resultado direto de homens que já haviam decidido, muito antes, que não seguiriam até o fim uma ideologia que havia perdido qualquer traço de humanidade. Aqueles soldados sabiam que, naquele ponto da guerra, o inimigo mais perigoso não estava do outro lado da linha de frente, estava dentro do próprio sistema. Essas histórias são difíceis de contar porque elas desafiam narrativas confortáveis. Elas não absolvem crimes, não apagam genocídios, não reescrevem responsabilidades históricas. A Alemanha nazista foi responsável por horrores incontestáveis, e isso não muda. Mas ignorar essas exceções humanas também empobrece nossa compreensão do passado. Porque guerras não são travadas apenas por ideologias abstratas. Elas são vividas, dia após dia, por indivíduos que fazem escolhas, mesmo quando todas as opções parecem erradas. O mundo gosta de histórias simples porque elas organizam o caos. Bem contra o mal. Heróis contra vilões. Luz contra a escuridão. Mas a verdade histórica raramente se encaixa tão bem. Mesmo nos períodos mais sombrios da humanidade, houve pessoas que escolheram não se tornar monstros, mesmo quando tudo ao redor exigia isso. Pessoas que não levantaram bandeiras,
não fizeram discursos, não tentaram ser lembradas. Apenas recusaram participar da brutalidade quando tiveram a chance. O oficial alemão que protegeu prisioneiros de guerra americanos não mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Ele não encurtou o conflito, não derrubou o regime, não alterou mapas. Mas para aqueles homens que sobreviveram por causa de suas decisões, ele foi tudo. Ele foi a diferença entre voltar para casa ou desaparecer para sempre em um campo esquecido. Entre contar essa história aos filhos ou se tornar apenas mais um número em uma estatística de guerra. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque ela nos força a encarar uma pergunta desconfortável. O que você faria se estivesse ali? Quando obedecer significasse abandonar sua humanidade? Quando recusar não traria glória, apenas risco? Histórias como essa não existem para nos confortar, mas para nos confrontar. Para lembrar que, mesmo quando a humanidade parece perdida, sempre existe alguém que diz não. Mesmo vestindo o uniforme errado. Mesmo do lado errado da história. O inimigo que recusou. Inscreva-se para mais histórias reais sobre história, guerra e consciência humana.